Muito obrigado, muito obrigado. Hoje, 22 de novembro, é a data de nascimento do professor Masaru Taniguchi. Então vamos relembrar um pouco da caminhada do professor Masaru Taniguchi para alcançar o Jisso, alcançar a iluminação, o mundo do Jisso, o reino de Deus. Quais foram os passos, como ele alcançou o reino de Deus. Lição de vida que o professor Masaru Taniguchi deixa para nós no seu livro de autobiografia, mostrando como alcançar o mundo do Jisso. O professor Masaru Taniguchi nasceu no dia 22 de novembro de 1983, na aldeia de Karasuhara, hoje submersa pelas águas da represa Karasuhara, iluminado e protegido pela luz de dois astros, Sol e Lua, porque na manhã do dia 22 o Sol estava nascendo no leste e a Lua ainda estava se pondo no oeste. O pai dele disse que contou para ele que ele nasceu iluminado e protegido pela luz de dois astros. Karasuhara, Kobe, fica aqui ao lado de Osaka, pertinho, passando Osaka. A próxima estação é a estação de Kobe. Hoje o local de nascimento virou uma represa, mas no local, na direção, não no local, mas na direção onde estava a casa do professor, onde o professor Masaru Taniguchi nasceu, tem esse monumento. O pessoal da regional de Kobe cuida com muito zelo. Você vai, que está sempre limpo, sempre bem arrumado. Aqui o pessoal está fazendo o Kenho. Onde tudo se iniciou? Iniciou aqui nessa casa que ainda existe hoje, cujo endereço está aqui, se alguém quiser visitar, que a professora Teruko chamava de Casa das Glicínias. Da casa onde ele morava, ele todo dia de manhã ia orar aqui no templo Sumiyoshi, Mutosumiyoshi. Também está o endereço aqui, bem próximo a umas 2 quadras da casa. E foi lá que ele recebeu a iluminação através do Deus Sumiyoshi. Aqui está o endereço, indo pelo Shinkansen. Você desce aqui em Osaka, o Shinkansen trem-bala não para nessa estação, então é melhor descer aqui em Osaka, na Central Shin Osaka de Shinkansen, e tomar um trem. Esse trem Tokaido Sanyo Line anda 11 paradas e desce na estação Sumiyoshi Station, que é mais ou menos 32 minutos de Osaka, no sentido Kobe. Kobe está aqui. Quando você desce da estação, em seguida você vai passar pelo templo Mutosumiyoshi, caminhando umas 3 quadras, você chega aqui na Casa das Glicínias. Posteriormente, ele deixou essa casa de Glicínia e se mudou para Tóquio, lá onde construiu o templo do Harajuku, em Tóquio. Hoje esse templo aqui não existe mais, foi desmanchado, é uma praça. Antigamente, quando você ia em Tóquio, pelo menos para quem era da Seichonoye aqui do Brasil, era um ponto turístico. Você visitava aqui, via do Deus Sumiyoshi, que também foi retirado e infelizmente jogado num jardim. No meu conceito, total falta de respeito, jogado, mesmo que seja uma estátua, deixar no jardim. Eu acho que devia estar num lugar mais alto, não com pedestal, não ficar no jardim. A verdade da vida preconizada pela Seichonoye, qual é? Para compreendê-la é fundamental entender o que significa reverenciar a vida, que consta no item 1 das 7 declarações iluminadoras da Seichonoye. O que é vida? Onde está a vida? Afinal, o que é essa energia misteriosa chamada vida que nos mantém vivos?
Os filósofos antigos diziam que era a vontade irracional. Seria isso, a vida que se empenha em uma feroz luta pela existência incoerente e irracional que é a nossa vida? Não, creio que não seja uma vontade irracional sem finalidade, sem objetivo nenhum. A vida que a Seichan-Noye, professor Masaharu Taniguchi, diz para reverenciar não é vida manifestada no plano fenomênico. Vida manifestada no plano fenomênico seria esse corpo, a qual se refere em Schopenhauer Darwin. A vida que existe verdadeiramente denominamos de Disso, Deus. Né? Disso, tradução seria Deus, sua mente e manifestação da sua mente, ou seja, as criações de Deus. Portanto, Disso se refere ao arquétipo de todas as coisas criada por Deus. Arquétipo seria modelo, origem de todas as coisas, a ideia, origem, ideia inicial, o projeto inicial de todas as coisas que existem no plano fenomênico foram idealizadas por Deus, criadas por Deus, e que se refere no Gênesis 1 como Deus criou e que viu que era tudo era bom, tudo era perfeito do Gênesis 1. Esse é o Disso. Eu tinha uma ideia errada, errônea a respeito da vida. Influenciada pelas ideias de Schopenhauer e de Darwin, eu pensava, para sobrevivermos é inevitável sacrificar os outros. Somos seres perversos e cruéis que, para garantir a nossa vida, a nossa sobrevivência, destruímos os outros. Nessa época, ele escreveu esse livro, Shodoe, Em Busca do Caminho Sagrado, em 1923, onde ele criticava Deus. Não é possível que Deus onipotente, onisciente, infinitamente misericordioso tenha sido criador deste mundo imperfeito e cruel, onde é inevitável a destruição dos fracos pelos mais fortes. Este mundo surgiu a partir da ilusão, que é o conceito do budismo, e é movida pela força cósmica. Então, tudo que vê aqui, o corpo, o ser humano, tudo é fruto de uma ilusão. Minha vida nessa época era sombria e triste. Mente sombria atrai destino sombrio. Assim, vivia doente e perdeu tudo no grande terremoto de Tóquio que aconteceu no dia 1 de setembro de 1923. E ele voltou para Kobe, na casa dos pais adotivos. Nessa época ele morava em Tóquio e voltou para Kobe. Alugou aquela casa de Glicínia, lá ele fazia as orações, todo dia de manhã ia no templo Sumiyoshi-jin, no templo Sumiyoshi, e certo dia, durante a concentração mental, ou seja, quando fazia a oração, ouvi uma voz que soou como o ruído de um vagalhão. Homem, filho de Deus, este mundo é originariamente perfeito. A matéria não existe. A infelicidade, a pobreza também não existe. Matéria está se referindo ao corpo carnal e coisas materiais. Mas não só o corpo, como os fatos, acontecimentos, ou seja, ambiente, não são criações de Deus, são criações da mente humana, aparecem, desaparecem, portanto não é uma realidade, não é algo real. Por isso que ele diz, matéria não existe, felicidade e a pobreza não existem, porque basta mudar o padrão de pensamento e essas coisas desaparecem. Ouvindo isso, compreendi que a vida que vivemos neste mundo, ou seja, a vida fenomênica sujeita à cruel lei da selva, a lei do mais forte, não é vida verdadeira, e sim projeção da nossa própria mente. Compreendi que a vida verdadeira, o Disso, é a que existe de verdade. Esse mundo perceptível, nossos 5 sentidos, ou seja, o ambiente, os fatos, os acontecimentos,
é criação da mente humana, não foi Deus que criou. Deus deu a mente com o poder criativo de criar as coisas, mas como nós usamos a nossa mente, o nosso pensamento de forma errada, criamos coisas ruins, coisas indesejáveis, coisas que causam dores e sofrimentos na nossa vida. Naquela época, estava longe de alcançar a compreensão do mundo do Dissô, apesar de ter recebido essa inspiração. Ele diz assim: durante algum tempo sentia-me renascido e tão feliz que tudo ao meu redor parecia resplandecer. Porém, ainda estava longe de manifestar o Dissô, a perfeição, viver a verdade na vida do dia a dia. O meu despertar era teórico, não se manifestava em atos, não se manifestava em atos concretos na vida que ele levava, pessoal, vida familiar e vida profissional. Ele vivia doente, os seus familiares, a esposa, a filha, enfim, vivia doente, não tinha força para iniciar o movimento de iluminação da humanidade. Ele conta: eu trabalhava como tradutor em inglês. Todos os dias, ao voltar para casa por volta das 7 da noite, estava física e mentalmente exausto e mal conseguia manter em pé. Embora desejasse empreender a obra de iluminar a humanidade publicando a revista Seitianoye para divulgar o caminho da verdade que eu havia encontrado, faltava-me ânimo, coragem e determinação devido à limitação da força física. Como superar as limitações financeiras, limitações físicas, de cansaço, da falta de coragem, determinação para iniciar o movimento de iluminação da humanidade? Hoje eu sei que essa limitação era proveniente do fato de que, apesar de conhecida a verdade teoricamente, ainda não a estava vivendo concretamente na vida cotidiana. Intelectualmente havia conquistado a liberdade ilimitada, mas na vida prática via tolhido pela limitação da força física, sem conseguir superar as limitações materiais, financeiras, físicas, deixava-me levar por ideias comodistas como: quando tiver economizado o suficiente, vou demitir da empresa e iniciar o trabalho de publicação da revista para divulgar a verdade. Então, tive a ideia convencional de juntar o dinheiro, aposentar e iniciar o trabalho de divulgar a verdade. Quando alcancei a despertar espiritual? Na época, não conseguia caminhar com minha própria força. Só poderia caminhar se contasse com o auxílio da bengala, da disponibilidade de tempo, melhor salário, economia, etc. Em 1925 ele recebeu a inspiração. Matéria não existe, foi a primeira inspiração, mas ele não conseguia viver isso na prática, na sua vida pessoal, familiar. Eu ia trilhando a muito custo o caminho da vida, apoiando no modesto salário e na pequena economia, as quais constituíam minha bengala. Então ele diz que você usa essas desculpas como bengala, fica protelando. E ele vivia frustrado, triste, desanimado. O professor Ateruco conta que ele vivia até sempre aborrecido por causa disso. Não conseguia fazer aquilo que ele gostaria, porque tinha que cuidar da família, dependia do salário e não tinha tempo, porque quando chegava, acordava às 6 da manhã, saía às 7 da manhã para trabalhar, chegava às 7 da noite, voltava cansado. Não tinha força para escrever texto, publicar revista, porque precisava de capital, dinheiro. Alcançar o verdadeiro despertar é conscientizar a perfeição do eu verdadeiro, do Dissô, da força da vida que está dentro de nós e deixar-o buscar apoio em elementos exteriores. E isso que é fundamental. Você não pode buscar apoio
em coisas exteriores, na força física, no dinheiro, no tempo, tudo isso é coisas materiais, coisas físicas. Você tem que buscar o apoio, a força da vida. Quando você manifesta a força da vida, a tua força física, a tua força mental duplica, triplica e você consegue realizar qualquer coisa com perfeição. Aquele que se sujeita a condições ainda não conhece realmente a natureza verdadeira da sua própria vida, que não depende de condição alguma para se sustentar. E foi na época que ele juntava o dinheiro e teve o primeiro roubo. Ele não se desanimou e começou a juntar tudo de novo, economizava, poupava ao máximo, juntou algum dinheiro, foi roubado novamente 2 anos depois, no final do ano de 1929, foi roubado novamente toda a economia que ele tinha feito. Foi naquele momento que ele despertou. O momento é o agora, que não adiantava ficar esperando eternamente, esperando o dia que aposentar, o dia que tivesse dinheiro e assim por diante. Agora é fundamental, agora você tem que começar a fazer qualquer coisa, agora eu tenho que mostrar que eu sou filho de Deus, eu sou perfeito. Quando você faz isso, parece que vem uma força dentro de você e começa a te empurrar. Foi isso que alcançou o professor Masaharu Taniguchi. Ele voltava do trabalho, fazia palestras e escrevia durante a noite. Eu não sei como é que ele fazia, porque realmente terminava as reuniões por volta das 10, 11 horas e tinha que escrever, tinha que levantar às 6 da manhã, acho que ele não dormia. E escreveu uma quantidade fantástica. Praticamente todos os 40 volumes da coleção Verdade da Vida foram escritos. Agora faz uma conta matemática bem simples, quantas páginas foram escritas, multiplica a velocidade de você escrever e vê se você consegue escrever essa quantidade durante a noite, em questão de 2, 3 anos. É humanamente impossível. Matematicamente impossível. Para escrever uma página, eu levo meia hora, 1 hora. Imagina escrever 40 volumes da coleção Verdade da Vida. Alcançar o mundo de Deus é conscientizar o eu de sou, eu perfeito, eu homem verdadeiro, eu verdadeiro. O eu verdadeiro, o que é? É vida, espírito, luz emanada de Deus. Assim está na Sutra Sagrada também o homem, cuja natureza real é vida, espírito, tece o casulo de carnes com fio da mente quer dizer pensamento, força mental, e nele instala si próprio, instala vida, espírito. Então, o eu verdadeiro é essa vida espírito. A vida espírito, com a sua força mental, cria aquilo que nós chamamos de espírito. A entidade conhecida como espírito, que após habitar temporariamente o corpo carnal, desliga-se deste mundo e continua a viver no meio chamado mundo espiritual, é o eu transitório constituído de ondas mentais. É isso que está escrito na Sutta, a palavra do anjo. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental, continua a viver no mundo espiritual. Isso é o que chamam de espírito. O espírito não é o de só, não é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro é essa vida, espírito, luz emanada de Deus. Eu sou luz emanada de Deus. Quando eu desperto, quando eu me vejo como luz emanada de Deus, eu irradio essa luz de dentro de mim, e quando irradia a luz, a treva, as dificuldades, as doenças, o sofrimento, que são sombras desaparecem diante da luz.
É a luz que está dentro de você que apaga a ilusão, apaga o pecado e acaba com a doença, com a pobreza, com a dor, a infelicidade. É Deus que está dentro de você que faz isso. Em última análise, o espírito, ou seja, o corpo astral, o corpo espiritual, também é espectro temporário, ou seja, a força mental, mantido pela força mental da vida espírito, não sendo, portanto, de só o eu verdadeiro. É por isso que o budismo nega a existência do espírito, pregando que o eu não existe. O budismo prega que não tem reencarnação propriamente, porque o que existe de verdade é essa vida espírito que não morre. Se não morre, não nasce. É algo eterno, indestrutível, imortal. Esse é o eu verdadeiro. O espírito é fruto dessa vida espírito, dessa força espiritual que é a mente de Deus. Deus que habita em você, que é o seu eu verdadeiro, o seu dissou. O espírito não é o eu verdadeiro, o espírito não é o dissou. A Seitanoi afirma que não é a existência verdadeira o espírito que vai purificando gradativamente, superando dores e sofrimentos. Reconhece o espírito apenas como eu transitório ou existência transitória e nega que essa entidade imperfeita seja a existência verdadeira. Não é o espírito que é o eu verdadeiro. Afirma que existe unicamente o eu verdadeiro, que é o Dissô, a luz emanada de Deus, que é a sua vida espírito. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus, ou seja, é vida espírito. Sabei que a infinidade de espíritos são todos reflexos do mesmo espírito divino, da mesma vida espírito. A semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dela. Embora vossas vidas pareçam diferir uma das outras e manifestem de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, porque a vida Espírito que habita em nós, habita em você, habita no João, habita na Maria, no Pedro. É a mesma vida Espírito. Na essência, somos uma só única vida. Somos irmãos, são um com Deus. A libertação. Por fim, compreendi que a vida fenomênica sujeita à cruel lei da selva, lei do mais forte, não é vida verdadeira, é projeção da mente. O mundo exterior é projeção da mente. Projeção da mente quer dizer a dos pensamentos que estão gravados no seu subconsciente, que compõe o que chama matriz da mente. Somente pela eliminação de causas kármicas impuras. O que é causas kármicas impuras? Que o compõe a matriz da mente. Pecado, ilusão, crença negativa, são pensamentos e sentimentos gravados no subconsciente que, dependendo da cultura do povo, da religião, receberam diversas denominações. Mas é a mesma coisa, aquilo que está gravado no seu subconsciente. Quando tiver impureza, vai mostrar coisa sombria. Quando tiver eliminado as impurezas, sujeiras, torna-se puro o mundo exterior, que é reflexo dos pensamentos, sentimentos gravados no subconsciente, que é a matriz da mente. Por isso que na Sutra Sagrada diz, desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente. Purificar a matriz da mente é eliminar o pecado, ilusões, crenças negativas, pensamentos negativos. Para purificar, é como a água suja que é dentro do copo, sem que ir jogando água limpa. Tem que jogar muito, com muita força, com muita persistência. Depois de muito tempo, a água limpa vai entrar e vai eliminar
a sujeira e o copo vai ficar só com água limpa. Contudo, é inútil ir eliminando uma por uma as causas kármicas. Então, esse processo de jogar água no copo não dá certo, porque como tem água suja embaixo, a água limpa não entra, a não ser que seja um jato muito forte. Mas a gente não tem controle da força mental para fazer isso. Por isso que ele diz, é inútil ir eliminando uma por uma as causas kármicas. Com tal procedimento, é impossível eliminar num espaço de tempo curto e limitado o imenso acúmulo de karmas. O grau, a velocidade da purificação da mente depende do grau de conscientização da natureza verdadeira. Por isso que é fundamental você conscientizar seu eu verdadeiro, ler palavra da verdade, fazer meditação Shinsokan, que é a forma de acelerar a purificação da mente, mudar as ideias, crenças erradas que estão gravadas dentro da mente. É preciso alcançá-lo com um salto decisivo, e nesse salto consiste em lançar-se no braço de Deus. Então, existe uma forma de alcançar a iluminação bem mais rápida, que é lançar-se no braço de Deus. O que é lançar-se no braço de Deus? Lançar-se no braço de Deus é compreendendo que o reino de Deus é o mundo de só entendemos que ele está dentro de nós. É o que diz em Gênesis 2, Senhor Deus Jeová cria o homem em pó da terra e diz, sopro da vida. Sopro da vida é o que é? Alojou o de só, a vida e espírito dentro do corpo. O reino, por isso que Jesus Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Quando eu compreender isso, eu desperto a verdade, o Dissô que está dentro de mim, a luz emanada de Deus que está dentro de mim, e eu irradio a luz emanada de Deus. Quando despertar para a nossa natureza divina, que é eu verdadeiro, o homem, Deus, já estamos no reino de Deus. Isto é, que significa lançar-se nos braços de Deus ou nascer de novo, como ensinou Jesus Cristo, para alcançar então o mundo do Dissô, o reino de Deus. Ir purificando a mente pouco a pouco, evitando a ira, suportando o sofrimento, etc., é como galgar passo a passo íngreme em costa de uma montanha, agarrando-se a uma corda. Enquanto estiver agarrando a corda, poderá subir pouco a pouco, mas se soltar, rolará em costa abaixo. É o que acontece com a maioria das pessoas. Esforça, mas uma hora bate o desânimo, o cansaço, e deixa de ler sutra, deixa de praticar Shinsokan. É como soltar a corda, cai lá embaixo de novo, tem que recomeçar tudo de novo. Então, para não ter que fazer esse processo lento, vagaroso, cansativo, você tem que lançar nas mãos de Deus. Pois eu afirmo que para chegarmos a Deus, para alcançar o mundo de Deus, do reino de Deus, não é preciso galgar passo a passo com dificuldade o caminho íngreme. Basta despertar para a verdade que o ser humano é filho de Deus, homem, é luz emanada de Deus. Quando você conscientiza que é luz emanada de Deus, irradia a luz e apaga todas as sujeiras mentais, pecado, ilusão, karma, crença negativa, tudo é apagado e você alcança o mundo do Dissô, o reino de Deus. Lá você é ser perfeito, isento de pecado desde o princípio. E aí você passa a vivenciar esse estado do ser perfeito aqui no mundo fenomenal. Foi assim a caminhada do professor Masaharu Taniguchi para alcançar o Dissô, o eu verdadeiro. Isso aconteceu quando aconteceu o segundo roubo. Ele viu que não adiantava ficar usando bengala do tempo, bengala da economia, bengala da disponibilidade para fazer aquele momento, como ele é
Naquele estado, ele é filho de Deus, que é homem, luz emanada de Deus. Aí ele despertou, ou seja, acordou a verdade, a luz, e a luz passou a emanar de dentro de Deus e passou a escrever textos madrugada fora, sem dormir, trabalhou incansavelmente até descansar no dia 17 de junho de 1985. Muito obrigado, muito obrigado.